Quinta mensagem do programa, a Maria Aparecida faz a leitura e o João Batista faz o comentário. Sou o fruto que alimenta o corpo e a alma. Mensagem do dia 25 de janeiro de 2000. Quem come a minha carne e bebe meu sangue não fica mais sozinho, desde que se mantenha num respeito total, pois o puro amor permanece só com quem caminha em direção a mim. A paz de que precisa, gratuitamente, eu a concedo, e a força do Espírito não deixa mais perder o equilíbrio. Sim, por se tratar que desta fonte, o homem ou a mulher fazem por merecer em receber todas as virtudes celestiais, garantindo assim um lugar no meu reino que não terá mais fim. Meus filhos amados, quando vocês estão recebendo o meu corpo das mãos do sacerdote, já pensaram o que isto significa? Vida nova, filhos queridos, é um simples pedaço de pão, enquanto não foi consagrado, mas depois de ser consagrado, não se trata mais de uma pequena hóstia, é meu corpo mesmo, e só deixa de ter a virtude depois que se recebe, se não me der o máximo de respeito. Não adianta o meu corpo ser entregue sem antes fazer um bom exame de consciência, e quem faz tudo isto sente vergonha de chegar perto de mim mal trajado. Sente um peso na consciência que para estar perto de um rei, todos os meus convidados têm que estar com a melhor roupa. Seja um exemplo perfeito diante dos que não mais me respeitam. Entre eles, meu filho, há um só pensamento. Isto já é fanatismo. Coitada desta gente. Não sabe o que diz nem pode enxergar a verdade. Quem pode tocar em mim nesta hora são somente os sacerdotes. Por isto foram chamados e nenhum outro pôde me tocar. Isto é o que deveria estar acontecendo, mas bem poucos olham por este ângulo. Quem administra um país é um só, o presidente. Quem governa um estado também é um só, o governador. E quem cuida de uma cidade é um só também, o prefeito. Mas depois do Concílio Vaticano II, todos têm o direito de pôr a mão no ministério do sacrifício da Santa Missa. Quando chamei os meus apóstolos, não pus nenhuma mulher, porque foi o homem a ser feito primeiro. Quando me viram deitado numa pequena cama, viram um menino. Mas depois que cresci, ouviram João Batista dizer: depois de mim virá um outro do qual não sou digno nem de tocar na sandália dele e desamarrar o cordão. Sendo ele João meu primo e padrinho, viu e sentia o poder que sou. Respeitou-me. Agora os meus celebrantes não querem mais fazer este sacrifício, pondo mulheres para serem ministras e homens, colocando-os em seus lugares, e eles ficam sentados. A vitória, dizem eles, é nossa e não mais como no passado. Pois a ti digo, servo inútil, consagras o meu santo corpo no momento solene, mas depois procuras te sentar como se estivesses morto de cansado. O que foi que falei para aquela multidão quando estava na minha frente? Eu vim para servir e não para ser servido. Jesus. O Alex ali no começo estava lembrando, né, que quando nós andava com o pai, ele sempre falava das coisas que futuramente ia acontecer. O Alex lembrou ali nas estradas, né, e também muitas vezes ouvi o pai falar isso. E essa semana eu vi também um vídeo na internet e lembrei dele também. Aqui essa mensagem diz, né, que os padres estão colocando ministras, né? Mas hoje a gente vê, e eu acho que muitas das pessoas viram pela internet, lá nos Estados Unidos, uma bispa, né? Celebrando missa e fazendo a homilia dentro da igreja. Então, tudo que ele falava, tudo que Jesus passou para ele, que ele escreveu nesse livro, está acontecendo. Como se diz, né? Só não enxerga quem não quer. E muitas das coisas ainda está para acontecer. E aos poucos as pessoas vão dizendo amém, vão aceitando tudo, como
um sacerdote também, eu ouvi falar na internet que naquele tempo, assim as pessoas hoje dizem, né? Mas a maioria aceitam, por que eu não vou aceitar? Um sacerdote falou, e é verdade, né? Que ele diz que naquele tempo de Jesus, a maioria condenaram Jesus, e alguns diziam, a maioria está condenando porque eu não vou condenar. E preferiram soltar, né? Defender Barrabás do que Jesus. Hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas estão dizendo, se o padre ou um bispo está concordando, por que eu vou ser contra? Estão indo contra Jesus e ouvindo a voz do Satanás, a mesma coisa como aconteceu lá no tempo de Jesus. A maioria e vão pelo lado mais fácil, né? Para concordar, para não ser discriminado, para não ser atacado. É mais fácil dizer sim, a concordar com as coisas do mundo de hoje. Mesmo que está sendo contra os mandamentos de Deus, contra a Bíblia, mas eu não quero ir contra o meu padre da minha cidade, contra o que o bispo está ordenando, ou o Papa que está lá. Nós temos que ser unidos, né? E dizer amém para tudo. Mas todas as pessoas que foram discriminadas, né? Que foram condenadas até a morte, no caso, elas lutaram pela verdade. Assim foi o nosso profeta e assim nós temos que fazer. Deixe para lá que as pessoas, que a maioria fale mal da gente, que a gente seja discriminado, né, por eles, mas a gente tem que saber e colocar na cabeça que nós estamos pela verdade, lutando pela verdade, né? Fazendo o que Deus está pedindo. Que a gente tem que pensar que lá na frente, quando Jesus voltar, nós vamos estar do lado dele, não do lado de um ser humano, não dizendo amém para o mundo, que Deus vai condenar o mundo, né? E essas pessoas que lutaram contra os mandamentos dele. Então, que nós sejamos fortes, que nós nunca esquecemos o que o profeta Papa Pedro II nos ensinou. E que não temos como esquecer, porque está escrito, né? Muitas pessoas podem dizer, eu não sabia, eu não lembrava. Não, mas ele deixou o livro para as pessoas, como ele dizia, quando puder, leia 2, 3 vezes, para a gente nunca esquecer o que Deus passou, esses detalhes, o que está acontecendo hoje, para a gente nunca esquecer o que Deus está nos alertando e pedindo. Façam isso, aquilo e deixe o resto comigo, né? Assim Jesus falava. Faça o que eu estou pedindo e o resto nós temos que deixar com Deus. Ele sabe o que vai fazer, né? Com isso tudo que está acontecendo neste mundo.